Olá, gente, tudo bem? Boa noite, Nelson Guimarães. Estamos aqui na nossa segunda sem lei. Nossa segunda sem lei para falar exatamente que a lei foi abolida. Semana passada eu comecei a fazer a nossa sequência de mensagens da segunda sem lei do ano de 2026. Hoje é dia 12, estamos aqui, 12 de janeiro de 2026, estamos aqui fazendo a nossa segunda mensagem sobre o segunda sem lei. Por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João. Duraram quer dizer que acabou em João Batista, mas a igreja evangélica e a maior parte das igrejas, inclusive a católica também, usa muita coisa da lei. Eu costumo dizer que a igreja, ela não é de Cristo, ela é mosaica. Por quê? Porque a lei de Moisés está dentro das igrejas, dominando completamente as mensagens, o discurso, toda a liturgia e as práticas da igreja, da lei de Moisés na igreja evangélica. Então, estamos aqui hoje para falar sobre que a lei passou. Mais uma semana que eu anuncio isso a você. Você que está aí me ouvindo dentro de uma igreja evangélica. Ah, mas Nelson, eu não pratico a lei. Você não sabe nem que pratica, mas nessas segundas-feiras aqui nós vamos começar a tirar isso, pelo menos anunciar isso para que você entenda, tenha revelação. Hoje eu quero começar nessa introdução falando sobre a cruz. A cruz é usada de tantas formas diferentes. Se usa a cruz no cordão, no brinco. A cruz está nos púlpitos, nos palcos das igrejas. Igrejas que tem a cruz com um pano vermelho. A cruz está nos tribunais de justiça. Para onde nós olhamos, nós vemos a cruz. Mas a cruz, para o cristão, ela não está sendo usada da forma correta, da forma que realmente nós precisamos usar, entender, não é usada. E aí você me pergunta, tá bom, como é que deve ser usado então? Olha, no crucifixo, no brinco, no tribunal, nos púlpitos de igreja, em tudo quanto é lugar, em cima de montes tem cruz, e a gente vai usando a cruz de forma das formas mais diferentes do mundo. Mas o principal é usar a cruz para dividir o que foi antes e o que é depois da cruz. O que é antes da cruz, o que é depois da cruz. Jesus, quando veio, ele veio morrer numa cruz e inaugurar uma nova aliança. E essa nova aliança, ela precisa estar sendo praticada hoje. A cruz divide a velha da nova. E a velha qual é? É a lei, é a liturgia mosaica, são os sacerdotes arônicos, tudo que era feito no templo, o próprio templo, o templo foi derrubado. Por quê? Porque aquele templo derrubado era um sinal do fim da velha aliança. Não haveria mais sacerdotes, não haveria mais sacrifício, não haveria mais templo, local de reunião. E isso está até hoje. Mas a prática continuou cruzando ali entre os judeus e os gentios no período da igreja primitiva. Eu vou mostrar isso nas próximas mensagens, em capítulo 15 de Atos e tantas outras passagens. E isso foi se proliferando, a lei entrando dentro da igreja, onde o apóstolo Paulo inaugurava a igreja de Cristo, entrava a lei, introduziam liturgias da lei, práticas da lei. Isso não podia acontecer, mas continuou. E pasmem, chegou até os nossos dias. Então eu quero ler um texto de Gálatas capítulo 3, de 22 a 26, para que você entenda algo muito claro nessa passagem de Gálatas capítulo 3, versículo 22 a 26. Presta atenção aqui. Olha o que diz. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Encerrou tudo. Pecado ficou lá atrás. Por isso que
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. João Batista anunciando Jesus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi lá contra a aniquilação da lei. Não tendo como você pecar, né, transgredir a lei, o pecado saiu junto com a lei. Mas não é esse o assunto, só estou abrindo um parêntese aqui. Verso 22. Mas antes que a fé viesse, a fé não havia chegado. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Estávamos guardados debaixo da lei. Presta atenção. Isso aqui é antes da cruz. Encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. A fé não havia, precisava ser manifesta, precisava manifestar a fé. Então o apóstolo escreve aqui: encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Antes da cruz estávamos guardados debaixo da lei. Estávamos não, nós somos gentios que já nascemos depois do ano 70. Aí eu vou explicar isso em outra live. Eles lá, aqueles que estavam recebendo a mensagem do apóstolo Paulo, judeus e gentios, eles, principalmente judeus, estavam guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Paulo escrevendo para eles, para os Gálatas, e ele diz: a lei nos serviu de condutor. Mas presta atenção na sequência desse versículo, para você que é adventista, para você que guarda parte da lei, que guarda sábado, que guarda 10 mandamentos, para que você entenda. Eu falei isso na live passada, vai lá, vai no Instagram e assiste a live passada que eu falei sobre que a lei foi abolida, e usei os textos e falei sobre esse texto que fala dos 10 mandamentos, gravado com letras em pedras. O que foi gravado? Os 10 mandamentos, que também foi abolido? Foi. Todo o escopo da lei foi abolido junto às 613, não ficou nada fora, porque junto com a lei vinha a punição da lei transgredida. Então não pode fazer, justamente porque senão vai ter que fazer a punição. Adultério feminino, a mulher que traiu, apedrejada. Então não pode seguir. O adultério está lá nos 10 mandamentos. Sim, se você transgredir, tem uma punição. Vai fazer a punição? Não. Então não tem como seguir a lei. Isso é outra coisa que eu sei que você que está aqui me ouvindo vai me perguntar: mas então é para adulterar? Não, ninguém falou que é para adulterar. Ninguém está falando isso. Estou falando que o escopo da lei foi abolido e ponto final. Hoje o Espírito, e você vai entender aqui agora nessa mensagem, está aqui para nos guiar e não a lei. Presta atenção. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é condutor. A lei nos serviu para conduzir. Para nos conduzir a Cristo. A lei era condutor. Para que pela fé fôssemos justificados. Ok? A lei servia para conduzir a Cristo. Mas presta atenção no versículo 25. Mas depois que a fé veio, depois que a fé veio, que ela não tinha chegado ainda, como eu falei no início, depois que a fé veio, já não estamos debaixo do condutor, já não estamos debaixo do aio, já não estamos debaixo da lei. Como alguém ainda pode não entender isso que está escrito? Ah, pastor Nelson, isso é específico para esses Gálatas, para as outras igrejas? Não, é para todos, filho. Para a igreja de Éfeso, para os romanos, para todos que estão se convertendo a Cristo. Não estamos mais debaixo do aio, não estamos mais debaixo do condutor. É o que está escrito, vou ler de novo. Verso 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O que é o aio? Condutor. O que é o condutor? A lei. Então não tem mais que seguir a lei? Não, eu sinto muito que você que segue o adventismo, você que segue quem guarda a lei, eles estão errados. Embora eles vão pegar todo tipo de texto e cruzar e fazer aquele malabarismo para dizer que tem que guardar a lei, porque ele não pode voltar atrás. A doutrina está há anos e anos ensinando isso.
Como é que agora volta atrás? É igual a igreja videira, que eu saí de lá com um monte de doutrina errada, mas eles vão romper com isso? Não vão. Por quê? Porque vai ter que desfazer de todo curso de líderes, livros escritos, um monte de coisa. E a pessoa, mas e agora? Mudou? Não vai romper com isso. Não vai. Não vai romper com os livros de Apocalipse, que eu dava aula lá, tudo isso. Não vai. Pode ser até que alguém lá já tenha sido iluminado para entender que essa mensagem está errada. Mas não vai. Simplesmente não vão abrir mão disso. Verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé, não pela lei, pela fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Presta atenção. Vamos dar uma passada rápida novamente nos 4 versículos, 22, 23, 24, 25 e 26. 5. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Encerrou tudo. Encerrou tudo. 23. Mas antes que a fé viesse, ou seja, a fé não havia chegado. A fé genuína, a fé da nova aliança, a fé em Cristo. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Antes da cruz. Lembra que eu falei da cruz? Antes que a fé viesse, que veio depois da cruz, aqui no meio tem uma cruz. Bota a cruz aqui. Só usa a cruz no cordão, no brinco, no tribunal, nos púlpitos de igreja, no monte, em tudo quanto é lugar tem cruz. Mas no lugar certo que você tem que colocar, que é separando a velha da nova aliança, você não consegue colocar. Você batiza nas águas, você jejua, você tira dízimo, você faz santa ceia, você faz um monte de coisa, um monte de lambança, que eram tudo lá da velha aliança, traz para cá, ultrapassa a cruz, não anda no Espírito, não anda em Cristo, porque está ligado ao primeiro marido. Eu falei isso na live passada, assiste lá aqui no Instagram, está no meu Facebook também, meu Instagram, é só você ir lá e assistir essa mensagem da segunda sem lei passada, que você vai entender. Então, estávamos guardados debaixo da lei, antes da cruz, encerrados para a fé que haveria de se manifestar depois da cruz. Separou, antes e depois. Mas quem anda praticando a lei está preso lá antes da cruz, não passou a cruz ainda. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Justificação pela fé, não por obras, não pela lei. Mas tem gente que quer, não, eu guardo sábado, todo sábado de 18 horas até tem que estar lá. Ah, mas separar um dia para Deus é errado? Não, eu posso separar até todo dia, mas não com base no cunho da lei de Moisés. Aí não, posso guardar a segunda, guardar a terça, guardar a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até mesmo sábado. Desde que eu faça, não, eu quero descansar hoje, não faço nada, fico no meu quarto falando com Deus, ouvindo uma boa música que me faz bem e fazendo tudo que eu faço no sábado. Desde que eu não faça isso, guiados por essa liturgia do sábado judaico. Se você faz isso, você está preso a Jesus de Nazaré, que veio cumprir a lei. Você acha que tem que cumprir também, está errado. E nessa segunda sem lei, eu preciso que você entenda isso, arrancar isso de você de vez. A lei nos serviu de aio até que a fé viesse. Aio está antes da cruz, condutor está antes da cruz. A fé genuína está depois da cruz. E no segunda sem lei você vai ouvir isso aqui direto. Mas depois que a fé veio, lá já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Então, meu irmão, mais claro que isso, o apóstolo Paulo falando com todas as letras, e a gente na próxima segunda sem lei, eu vou falar sobre, dentro do livro de Gálatas mesmo, o choque que houve entre o apóstolo Paulo e os discípulos de Jesus, porque onde Paulo abria a igreja falando da graça, eles vinham colocando lei, dizendo que tinha que guardar a lei para ser justificado, tinha que circuncidar, tinha que... Entendeu? Então, Paulo batia de frente direto, e eu vou falar sobre isso na segunda sem lei da semana que vem. Então, resumindo, para a gente encerrar,
não estamos mais debaixo do condutor, que é o aio, que é a lei. Isso era para quem estava antes da cruz. Quem nasceu naquele período e não morreu e passou a cruz, daqui, ó, morreu antes da cruz, não diz respeito a isso. Estava vivo quando Jesus chegou, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, passou a cruz, depois o Espírito Santo desceu e esse cara passou a cruz junto e continuou vivo. Ele viveu os dois momentos. O momento que está dizendo antes que estavam no condutor, estavam no aio, estavam na lei. Passou, mas até que a fé viesse, a fé chegou depois da cruz, pelo Espírito de Deus. Não estamos mais debaixo do condutor. Então o cara tinha que fazer uma transição, virar a chave para ele passar a sair das práticas da lei. Lavagem para purificação, que é abluções, batismos, como fazem hoje nas igrejas. Jejum para mortificar a carne, isso não existe. A carne não mortifica e você não precisa nem tentar, porque você não vai conseguir. Somos justificados pelo Espírito e lavados na água do batismo, não, pelo sangue de Jesus na cruz. Dízimo da lei, Malaquias. Então todas essas práticas eram da lei, mas as pessoas continuam presas nelas. Unção com óleo, estás ungido, 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. A unção que recebeste dele fica em vós. A unção que recebeste dele, não do óleo, que é o óleo de Arão lá, cai sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a gola da sua roupa, e isso é o óleo de Arão. E quem era Arão? O líder dos sacerdotes, e por isso ele está sendo usado nesse exemplo do óleo da lei. Então, não usamos unção de óleo, já somos ungidos, não precisamos desse água de purificação de batismo. Batismo é no Espírito, inundado do Espírito, das coisas de Cristo, do Espírito de Cristo na tua vida. Não temos dízimos da lei na nova aliança. A igreja tem que ter consciência que precisa manter os locais onde vocês se reúnem, que na verdade não deveriam ser templo, porque o templo foi derrubado, mas eles continuam querendo adorar lá no templo. E a adoração hoje, como Jesus falou para aquela mulher, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é no monte, não é no prédio da tua igreja, não é lugar nenhum. É em espírito. Se você não sabe o que é adorar em espírito, não adianta, que você não consegue adorar. Você não sabe nem o que é. Você não tem nem como andar em espírito. Está todo envolvido com as coisas da lei, batismo nas águas, jejum, santa ceia, dízimo, unção com óleo, essa tralha toda, essa bagunça toda que está aí onde você congrega. Você não tem como andar em espírito. Ah, pastor, não, só você tem. Olha, não sou o que estou falando não, é só ler a Bíblia. Está escrito. E aí fica difícil. Se quiser contestar, vem para cá. Vem aqui para a Bíblia. Então, por fim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Segunda sem lei, remove a lei da tua vida. Toda a lei de Moisés caiu. Toda a lei de Moisés, 613 leis. Eu sei que a igreja ensina que caiu foi a lei cerimoniais, o sacrifício, a lei civil continua nada. Onde está escrito isso? Me mostra aqui. Me mostra aqui por quê? Porque um dos grandes problemas da lei está lá em 2 Coríntios capítulo 3, ministério da morte e ministério da condenação. Porque a lei servia para aquele que não cumpre, para condenar e levar à morte e à condenação. Então, se você quer usar a lei, não tem problema, mas usa também a punição. Porque morte e condenação para aqueles que não cumprem a lei. E como quase ninguém consegue cumprir mesmo, então, eu sinto muito dizer, morte e condenação se você quer usar a lei. Então, a segunda sem lei está exatamente aqui para te abrir os olhos, fazer você entender por revelação que nada da lei de Moisés se usa nos dias de hoje. Nada, nada. E nós vamos estar falando aqui toda segunda, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, desejando a você uma excelente semana, que você possa entender essa mensagem poderosa que a lei e os profetas duraram até João Batista.
2000 anos se passaram e tem gente ainda guardando o sábado. Meu Deus do céu. Tem gente ainda dizendo que não pode comer carne de porco porque é animal imundo. Hoje mesmo eu comi um carrezinho. Deixa que eu como se você não come. Olha, mas Nelson, era porque determinadas comidas como camarão, a carne de porco, ela pode vir com contaminação. Tá, tudo bem. Tudo bem, é como eu falei, eu faço jejum intermitente, faço jejum de 16 horas por causa da minha saúde. Ah, então é bom, é ótimo, mas não pode ter cunho religioso e espiritual. Não é para mortificar carne, não é para nada disso. Não posso levar isso para o lado espiritual. Isso pode ser e deve ser por conta da sua saúde. Ah, eu não como carne de porco porque eu acho que ela é impura, pode vir com aquela contaminação, que tem gente que fica com problema no cérebro por conta disso. Ok, sem problema, só não coloca cunho espiritual nisso, porque aí você vai estar lá agarrado a Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo, como diz em Romanos capítulo 7, versículo 4, para que sejais de outro, primeiro marido, Jesus de Nazaré, a mulher do exemplo de Gálatas, ou de Romanos 7, de 1 a 4, a igreja, e o Cristo ressuscitado, que ele mesmo cita no versículo 4. Então você quer ficar preso às coisas da lei, vai ficar preso a Jesus de Nazaré, e não vai ter o Cristo, porque você não pode ter os dois. Tem que esperar o primeiro morrer para ter o segundo. Ah, mas esse aqui já morreu, então eu posso ter esse. Mas se você estiver nas práticas do primeiro marido, você está preso a ele. E a mulher não pode estar com esse e com esse. Tem que largar de vez esse para ter o segundo marido, que é o Cristo. Ok? Romanos capítulo 4, de 1 a 4, confira lá depois. Citei na mensagem da segunda passada, assista essa mensagem que está aí no meu Instagram. Tá bem? E no canal também, O Hacker Cristão. Canal do YouTube, que é o meu canal, O Hacker Cristão, também está lá essa mensagem. No meu Facebook, Nelson Guimarães, também está lá essa mensagem. No meu Instagram, também, @NelsonFGuimarães, @NelsonFGuimarães, você também vai achar essa mensagem. Eu botei em 4, Instagram, Facebook, YouTube e o TikTok, Vida Abundante. TikTok, Vida Abundante também, a mensagem está lá e essa aqui também vai para lá, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, no YouTube, lá no TikTok, e vai lá no nosso Facebook também, Nelson Guimarães, tá bom? Fica na paz, estamos aqui toda segunda. Se você quiser mandar pergunta, contestar o que eu estou falando, não tem problema, me procura aí. Se quiser me chamar no meu WhatsApp, 21 964 27 1034, 21 964 27 1034. Me procura aí se quiser fazer pergunta, quiser me contestar, estou aqui aberto para isso, tá bom? Tamo junto e até segunda que vem. Valeu!